Parabéns pela vitória, professor Eduardo Barroca, e o que foi fundamental para essa vitória, né? Dentro do Criciúma, que veio aqui próximo do Z4, e o CRB brigando para chegar no G4 e chegou. Foi fundamental, inicialmente, a sua análise. Boa noite, professor. Boa noite. Acho que foi uma vitória muito importante dentro da competição. Foi uma vitória que valorizou também os resultados anteriores, né? Os nossos empates fora de casa, que passam a ter um valor ainda maior quando a gente faz o nosso dever de casa. Foi uma vitória muito importante para a gente consolidar uma conexão dos jogadores com o torcedor. Taticamente, um jogo muito desafiador, um jogo difícil, um jogo de muito duelo. E no final do primeiro tempo, a gente teve alguns desencontros, e quando terminou o intervalo, terminou o primeiro tempo, que a nossa equipe foi ao intervalo, eu acho que teve uma intercorrência que fez toda a diferença. Que foi o apoio do torcedor naquele momento de dificuldade que a gente passava no jogo. A gente passou por um momento de dificuldade ali no final do primeiro tempo, e o torcedor apoiou, a gente indo para o vestiário, o torcedor apoiou. Hoje para vir para o vestiário, a gente precisou passar ali pela torcida, e todo o caminho ali o torcedor apoiou o time. Isso deu realmente uma injeção de ânimo. A gente conversou sobre isso no intervalo, a gente falou sobre a parte tática, a gente falou sobre aquilo que a gente precisava melhorar, mas a gente falou do quanto era importante a gente conseguir dar esse retorno a quem estava nos apoiando, quem está acreditando na gente. Eu venho falando que esse time é um time que tem se recusado a se entregar até nos momentos difíceis, e hoje o jogo nos trouxe alguns momentos de dificuldade. Então, assim, um mérito total dos jogadores, um grupo de jogadores trabalhador, um grupo de jogadores que está se entregando, se dedicando. Então, a vitória é deles. Hoje, realmente, a gente precisa desfrutar dessa vitória, que não é sempre que a gente consegue ganhar um jogo tão difícil contra um adversário qualificado, mas a gente já tem um novo desafio bem grande aí no meio da semana, virar a chave, para que a gente chegue preparado aí para o jogo de quinta-feira. Barroca, qual é o tamanho desse G4 com 8 rodadas dessa Série B? Eu tenho falado que a gente precisa viver o jogo a jogo, e hoje a gente se preparou muito bem. A gente se preparou muito bem para jogar contra o Criciúma, a gente se preparou muito bem para buscar enfrentar as dificuldades que o jogo ia nos apresentar. E eu, sinceramente, lógico que a gente fica feliz de estar no G4, no momento, isso aí é um balizador importante da gente, mas a gente tem um foco de fazer um campeonato seguro, e a gente tem um foco de montar uma base, um alicerce de trabalho, e que vai fazer com que a gente perdure esse tipo de rendimento, esse tipo de entrega. É o meu ainda muito pouco tempo de trabalho, né? Completei nem 2 meses ainda de trabalho, tantos jogos, tantos desafios, mas assim, estou muito feliz de trabalhar com esse grupo de jogadores. Quero exaltá-los, exaltar o trabalho de todo o staff, toda a comissão técnica. Todo mundo está remando para o mesmo lado. Hoje a gente teve aí a defesa do pênalti do Matheus Albino, que vem fazendo um campeonato muito bom, mas não é só o Matheus Albino, é o trabalho do Alex, do Luciano, que são caras que chegam mais cedo, que terminam tarde, que o treino acaba e eles continuam. É o trabalho da equipe toda de goleiros, do Vitor, que é um cara espetacular, uma liderança, do Fábio, do Pablo, e é time. Então, eu estou muito feliz com esse processo, com o processo que a gente está conduzindo no nosso trabalho, com a competição interna. Hoje a gente precisou usar alguns jogadores ali na emergência pela parte tática, precisei usar o Rainer numa linha da frente, e ele foi lá, se entregou, um jogador extremamente importante no nosso trabalho, um cara que é titular. A gente não trabalha com titular e reserva, né? A gente trabalha com todo mundo importante. Hoje o Rainer foi importantíssimo, o pessoal que entrou, Rafinha, Vinícius, Mikael, todo mundo entrou super bem. Fernando Henrique entrou, Caliel pediu para sair, Fernando Henrique entrou para trabalhar lado a lado com o Meritão. Então, assim, vocês podem perceber que a nossa equipe praticamente não sofreu nenhum gol em segundo tempo na competição, só o gol do Atlético Paranaense. E a nossa equipe, em vários jogos, a gente fez a diferença no segundo tempo a nosso favor, depois das trocas, das substituições, que é um indicativo da importância de todos os jogadores.
Barroca, boa noite, parabéns pela vitória, o retorno ao G4. Em outras partidas, o CRB teve um bom desempenho, um volume muito acima e não conseguiu a vitória, como por exemplo contra o Cuiabá. Hoje o CRB teve sim um controle da partida, no entanto, viu o Criciúma ter talvez as melhores chances. Eu queria que você falasse como chegar nos jogadores no vestiário para ter essa resiliência, de mesmo não jogando bem e buscar os 3 pontos. Jogar contra o Eduardo Batista é sempre um desafio, porque ele tem uma forma de jogar diferente, tática, e ele domina muito bem essa forma de jogar. O jogo coletivo ele fica muito comprometido, porque o Eduardo gosta muito de trazer o jogo para os duelos, e o time dele passa a ser perigosíssimo em cruzamentos, porque os laterais chegam preenchendo a área do lado oposto, porque ele tem sempre 3 atacantes por dentro para te machucar na transição, porque ele tem sempre uma linha de 5 para controlar a profundidade. Então, você tem muita dificuldade de, no terço final, de fazer um jogo de cruzamento, de atacar bem a profundidade e de chutar de fora da área, porque além da linha de 5, ele trabalha com 2 volantes. Então, taticamente, é um jogo desafiador. E a gente trabalhou a semana toda falando que seria um jogo de detalhes. Hoje, na minha palestra com os jogadores, eu falei que tinham 4 pontos que a gente precisava tomar muito cuidado e 4 oportunidades que a gente teria. E o nosso gol saiu, mesmo de uma jogada individual do Everton, nosso gol saiu de uma jogada que a gente trabalhou, uma falta centralizada que a gente cobrou de maneira indireta e acabou fazendo o gol. Então, mérito dos jogadores, mérito da equipe que está acreditando, confiando, e nos momentos de dificuldade, como você bem falou, nosso time está tendo resiliência para brigar até o final. Barroca, parabéns pela vitória. Você chegou a citar em alguns momentos essa questão dos duelos, né, durante a partida. E em alguns momentos eu consegui também perceber que o time, quando tem a oportunidade de ir no mano a mano, conseguir tentar fazer alguma diferença, acabava voltando o jogo, recuando, e isso o torcedor acaba sentindo muito, e a gente também que está assistindo e trabalhando consegue perceber muito. De modo geral, não só no CRB, mas no futebol brasileiro, jogadores em algum momento têm faltado ter um pouco mais dessa ousadia. O Vinícius Nunes, no segundo tempo, quando arriscou, conseguiu chegar e o Mikael quase faz o gol. Tem faltado um pouquinho mais também disso, não só no CRB, mas no geral? Eu acho que, de uma forma geral, você tem razão no que você está falando. Eu acho que é uma mudança, não só da questão do drible, eu acho que tem vários fundamentos que a mudança do jogo de futebol nos últimos anos, né, ficando cada vez mais coletivo, taticamente o jogo ficando cada vez mais compacto, exigindo mais fisicamente. Algumas valências que aconteciam muito antes, hoje não acontecem tanto. Mas eu acho que a gente tem margem para evolução e a gente tem jogadores capazes de usar isso com uma maestria maior dentro da competição. Mas acho também que a parte tática do adversário acabou inibindo, trazendo o jogo muito para duelo. Em muitos momentos o Criciúma controlou a profundidade em 3 contra 3, subindo 7 jogadores para pressionar. E aí o jogo fica de duelo, você tem que botar a bola no espaço, e bola no espaço não tem dono, né? 50% de chance para cada um. São pontos que a gente vai pegar o vídeo, estudar e tentar melhorar para que a gente consiga cada vez mais transformar o nosso volume. Eu não vi como é que terminou o jogo, mas no intervalo a gente tinha 61% de posse de bola. A gente tinha até um volume de finalização maior do que o adversário, se não me engano, 9-7, mas a gente não conseguiu ser contundente, finalizar a gol, que é um objetivo da gente. Então é um desafio, é um trabalho meu, fazer o time melhorar, colocar os nossos principais jogadores em condição de enfrentamento para que eles possam fazer a diferença no terço final. É claro que você comemora, torcedor, mais ainda, né, esse G4, mas aí você já tem que pensar numa Copa do Brasil. Teu adversário, você já conhece, já jogou lá na Vila Belmiro e ele vem de derrota do CRB de vitória. O que é que você pode já adiantar da tua pré-eleção para esse jogo contra o Santos, Copa do Brasil, Barroca? Não, eu ainda não estou pensando no jogo do Santos, vou começar a pensar talvez quando chegar em casa hoje. Meu foco era totalmente o jogo do Criciúma, mas eu não tenho dúvida que vai ser um jogo dificílimo pelo nível do adversário. Falei já pelo nível do Kleber, que é um treinador muito bom, uma pessoa que eu conheço há muito tempo. E a gente vai precisar trabalhar no nosso limite, a gente vai precisar descansar, recuperar e montar a melhor estratégia. E o principal, ser competitivo. Em jogo de eliminatória, você precisa ser competitivo, você precisa minimizar erros e você precisa ser o mais efetivo possível quando tiver suas oportunidades para conseguir fazer a diferença. O desafio é grande, mas a gente vai, como sempre, lutar para buscar o objetivo. Mais uma vez, eu queria falar sobre a conexão dos torcedores com os jogadores.
muito legal, e eu não tenho dúvida que no meio de semana vai ser muito importante essa conexão dos torcedores com os jogadores, torcedor reconhecer realmente que esse grupo está correndo, está se dedicando, e nos momentos de dificuldade a gente vai precisar do nosso torcedor para a gente seguir a nossa caminhada aí. Barroca, eu lembro que no jogo contra o Volta Redonda eu te questionei sobre o Gazão. Naquela oportunidade você comentou que era questão de número. Hoje, por exemplo, o CRB teve 3 zagueiros no banco, com o alemão voltando há mais de 290 dias. E mesmo assim o Gazão ainda não foi relacionado. O torcedor pergunta muito sobre ele. Qual o motivo, de fato, dele ainda não ter sido nem sequer relacionado para nenhuma partida? Gazão vem evoluindo, vem treinando bem. Conversei inclusive ontem com ele sobre isso. Tá numa competição interna ali interessante com o Caliel. Está numa competição interna com o Rafinha, que foi muito bem no último jogo, fez o gol. Tem Fernando Henrique, que é um jogador importante, entrou bem no jogo hoje, importante ressaltar. A gente tem o nosso meio-campo GG, a gente tem Danielzinho, a gente tem o Igor. Competição forte, difícil, e o Gazão está melhorando, está trabalhando muito duro. E a tendência é que daqui a pouco, trabalhando dessa forma, ele tem as suas oportunidades, buscando da forma como eu tenho falado com todos os jogadores. Eles têm que fazer com que a competição interna entre eles no treinamento, no dia a dia, seja de alto nível, e os jogadores que, no meu entender, tiverem num bom momento vão ter seus espaços e suas oportunidades. Falando sobre esse próximo adversário, que é o Santos, o time vem de dificuldades, né? Inclusive perdeu hoje para o Corinthians no Clássico, mas tem as suas qualidades e tem esse grande ponto de interrogação, se o Neymar vai estar disponível ou não. Isso, o quanto muda dentro daquilo que o senhor tem de estratégias, vai pensar de estratégias? Em algum momento já chegou a enfrentar o Neymar quando ele estava no Santos? Queria que você falasse um pouco do quanto muda também essa estratégia do CRB, pensando com ou sem Neymar. Não, assim, eu realmente ainda não pensei nada do Santos. Eu vou começar a trabalhar o Santos quando chegar em casa. Provavelmente a equipe de análise já vai me mandar aí todo o material que foi trabalhado no jogo do Santos, e a gente tem aí um tempo de preparação para isso, né? Agora que eu vou fazer a leitura de como a gente vai se preparar para esse próximo jogo. Qualquer jogador que veste a camisa do Santos é jogador de alto nível. O Santos realmente, nesse momento, não vive seu melhor rendimento e seu melhor momento, mas é o Santos, tem muito valor individual, tem valor de trabalho, e a gente não tem dúvida que a gente vai precisar trabalhar no nosso limite se a gente quiser ser competitivo e passar de fase, que é o que a gente vai tentar buscar, né? Com muita luta, com muita dedicação, com muita humildade, respeitando o que tem do lado de lá, mas se entregando o máximo para que a gente possa entregar o melhor que a gente possa para o nosso torcedor e dar orgulho para o nosso torcedor, que hoje é o que nos motiva bastante dentro desse trabalho. Barroca, só para a gente finalizar, você já falou sobre a torcida, mas eu queria que você falasse mais uma vez. Hoje a cidade parada por conta das chuvas, totalmente alagada, mas mesmo assim o torcedor veio em grande número, e eu queria que você falasse da importância desse momento que o CRB está voltando ao G4. Cara, eu estou realmente assim muito feliz pelo resultado, porque essa torcida tem merecido, pelo que tem jogado junto. Os jogos que a gente fez aqui foram jogos de bom nível, em alguns momentos jogos mais competitivos do que técnicos, e o torcedor está reconhecendo os jogadores. Isso para mim é o principal. No intervalo do jogo hoje, para mim, é um momento chave do jogo, porque a gente realmente viu um momento de dificuldade ali, e os torcedores, no caminho do vestiário, os torcedores aplaudiram, deram força, deram confiança. No caminho ali por trás da arquibancada do vestiário, eu percebi alguns jogadores, inclusive, interagindo com os torcedores, falando, não, nós vamos dar resposta e tal. E isso foi um ponto que a gente realmente trabalhou no nosso intervalo para que a gente pudesse... Falei com eles que a gente precisava corresponder o que o torcedor estava sentindo pelo nosso time, que é acreditar. A gente precisava acreditar até o final, a gente precisava estar atento nos detalhes, que a gente poderia ganhar um jogo no pequeno detalhe, como acabou acontecendo. Parabéns, boa noite. Obrigado, boa noite a todos.